Desconfiança é uma palavra forte, mas prudência eu acho que não seria algo ruim. A prudência é uma virtude, não é? Então, o cristão... Aliás, isso é uma coisa que nós reformados deveríamos estudar mais, que são as virtudes. A gente estuda muito pouco as virtudes. A gente estuda bastante as virtudes teologais, fé, esperança e amor, porque elas são constituintes da conversão. Mas existe uma grande tradição cristã que trabalha as virtudes cardeais, como sabedoria, prudência, temperança e coragem. E a prudência é essa capacidade de a gente não agir sem refletir, é a capacidade de a gente ponderar a situação. E eu acho que um cristão, ele tem que aprender a ponderar, tá certo? O cristão não é o bobinho que é ingênuo e que qualquer um é o trouxa que todo mundo faz de bobinho, tá certo? A prudência não tem a ver com ser idiota, ser estúpido, né? Ou ingênuo no sentido mais negativo que essa palavra tem, né? Mas aqui a prudência tem a ver com a nossa capacidade de discernimento, tá? Mas, por outro lado, eu acho que o cristão, mesmo sabendo o que é prudente, se é um cristão, ele sabe que ele foi chamado para entrar o tempo todo em batalhas vencidas. Porque ele está acostumado a vivenciar o fato de que o poder de Deus sempre se manifesta naquelas supostas derrotas. A cruz, que é uma suposta derrota, ou as nossas dificuldades, alguém que passou a perna, alguém que nos tirou, alguém que nos tirou a paz. Você vai conversar com alguém, por exemplo, sobre o evangelho, se alguém abre o coração depois da conversa e fala coisas tão duras, e você, para ajudar aquela pessoa, você dá tudo o que você tem, você sai daquela conversa exaurido, você teve que perder. O povo de Deus é o povo que aprende a perder para ganhar, é o povo que perde para ganhar. E então, a gente tem que, de alguma forma, desenvolver uma certa defesa da nossa dor na perda. Porque fomos chamados a perder o tempo todo, a perder a nossa vida, a perder a nossa dignidade, a perder a nossa reputação, porque somos peregrinos, estamos em terra estranha, essa terra não é nossa. Sempre os lobos vão olhar para as ovelhas enviesadamente, vão olhar com olhos de um lobo para uma ovelha. E um lobo, quando olha para uma ovelha, não quer fazer pacto com a ovelha e dizer assim, vamos montar uma empresa? Não! O lobo vai de encontro à ovelha e vai devorar a ovelha, vai estraçalhar a ovelha. E a gente tem que aprender a lidar com essa antítese. Um cristão que quer ficar bem com todo mundo, que quer ficar bem com o mundo ao seu redor, ele não entendeu que ele faz parte de uma batalha espiritual, e eu acho que o termo batalha espiritual ficou muito desgastado pelo pessoal neopentecostal, que fez um uso absurdo de uma experiência bíblica, e que fez com que muita gente, por exemplo, pela crítica forçosa, digamos assim, pelo uso, melhor dizendo, mal feito da batalha espiritual, o que aconteceu com a igreja evangélica brasileira hoje? A igreja evangélica brasileira não consegue mais discernir o que é batalha espiritual e hoje decide tudo pela política. Se reduziu tudo a uma questão política. O povo de Deus, porque foi ludibriado por conta de uma falsa teologia da batalha espiritual, perdeu de vista a verdadeira teologia da batalha espiritual e substituiu a teologia da batalha espiritual, que tem um só rei, um só senhor, pela batalha política. Os cristãos estão batalhando e lutando por posicionamentos políticos. Essa substituição da verdadeira teologia da batalha espiritual pela resolução redentiva por meio da política é uma desgraça que tem tocado hoje cristãos que se dizem de direita, cristãos que se dizem de esquerda e cristãos que se dizem isentão, porque o isentão também se posicionou, não vem com essa de dizer, não me posicionei, a isenção também se posiciona. E essa maneira de lidar com a batalha espiritual legítima, como diz as Escrituras, pelo viés da plataforma política, ela só humilha a nossa condição enquanto pastores, enquanto homens de Deus, enquanto igreja, que entende que a nossa luta ela tem uma dimensão maior. Com isso, eu não estou dizendo, obviamente, que não haja uma batalha na esfera política e que Satanás também atue nessas esferas. Mas minha observação é o quanto a gente, por uma decepção, a gente não consegue mais enxergar
digamos assim, o anticristo dos nossos dias, nas suas manifestações mais absurdas, mais contrárias ao evangelho, e a gente não consegue mais enxergar, sabe, o catecon, o poder de Deus que freia a maldade, o poder de Deus que freia o maligno, que freia o adversário das nossas almas. A gente esqueceu de tudo isso. Acho que tem um livro do Joel Bick que ajuda a pensar um pouco nisso. Nosso chefe aí tem um livro de batalha espiritual. Vale a pena aí, Augusto Nicodemos escreveu, ajuda muito. Então, pessoal, vamos voltar a pensar nessas coisas aí, porque eu acho que elas fazem muito sentido, inclusive, no mundo de hoje. Aliás, um terceiro livro muito bom e que eu acho que explica, mas assim, o que eu acabei de falar de uma maneira muito belíssima, sem, digamos assim, esse arranjo tosco de palavras que eu usei aqui, que é o Cartas ao Coisa Ruim, ou Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? Ali você vai ver muita coisa interessante, né? Como Satanás se ocupa de desviar os fiéis do foco, do verdadeiro foco, do foco que a gente tem que ter, né?